amigos, sejam bem-vindos. Terça-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de futebol. Ainda estamos todos muito cansados da parada e resposta que foi aquele clássico, não é? Ora não atacas tu, ora não ataco eu, ora passo mal eu, passas mal tu. Portanto, ainda muita coisa a acontecer aqui nesta cabeça. Artur Casada, primeira participação de 2026. É verdade, fugi para o Brasil nos primeiros 15 dias. Pois foi. Então, não vejo com muita cor. Não, na verdade... Também, já perdeste, chuva lá, chuva cá. Já perdeste aqui com também a chuva. O que está acontecendo em Portugal... Tu desde que vieste não viste cor sol, rápido. não é? Desde que vieste ainda não viste sol. É verdade, depressivo. Achas Mas mais nós... depressivo foi o clássico. Achas que nós estamos todos a levar por tabela por tua causa? Pode ser. Acho que é basicamente isso. Porque já que ele foi apanhar sol, agora chega aqui e leva com a realidade. Pois é. Ao cubo. Olhem, nós estamos a gravar à terça-feira porque ontem, aliás, se nós soubéssemos, Luís, que ia ser aquele jogo, não tínhamos gravado à terça-feira. Mais valia termos gravado à segunda. É sim. E fazíamos o nosso clássico antes do Felizmente clássico. há sempre muita coisa para falar. Não tanto sobre futebol, mas há muita coisa para falar. Mas olhando para o futebol, mais uma vez, não é o primeiro nem o segundo, mas mais uma vez, e eu estava a dizer ao Quezada, ainda bem que o jogo foi às 20h45 de uma segunda-feira. Significa que foi às 21h45 na esmagadora maioria da Europa. Significa que muita gente já estava mais para lá do que para cá. Significa que muita gente não assistiu e, portanto, não foi uma despromoção ao futebol português. Mas para um jogo do título, eu vou-lhe chamar jogo do título. Enfim, não decidia grande coisa. Acho que decidiria quase tudo se o Porto ganhasse. Não decidiria nada com outro dos resultados. Mas, acima de tudo, as duas melhores equipas, as duas equipas mais regulares do campeonato, eu esperava muito melhor futebol. Obviamente esperava... O jogo nunca foi desinteressante. Estivemos sempre agarrados ao jogo, estivemos sempre muito colados, mas, do ponto de vista qualitativo, salvou-se a coesão defensiva, que é um bom escape para quando não podemos elogiar grande coisa em termos ofensivos. E, efetivamente, as equipas foram muito passivas e acho que aqui, com uma dose de responsabilidade maior para o Sporting, porque era a equipa que tinha mais a perder, era a equipa que tinha que tomar o risco. É bicampeã, portanto sabe ganhar. Este Porto ainda não sabe, mas está-se a fazer para... E, portanto, chega ali uma altura que não estava à espera que o Sporting fosse de uma forma desenfreada, como é lógico, nem faz parte da estratégia do Rui Borges. O Rui Borges já nos habituou a ser muito cauteloso, para ser simpático, nos jogos grandes. Mas, enfim, não posso dizer que não fiquei desiludido com a qualidade do jogo que assistimos, porque acho que foi muito abaixo do que eu estava à espera. Acho que ninguém poderá dizer o contrário, sinceramente, a nível do jogo. O Luís falou aqui alegando aqui alguma falta de ambição do Sporting, porque na realidade havia uma equipa que pontuava com o empate, que era o Porto. Não é? O empate permitiu ao Porto ganhar o confronto direto, portanto, no fundo... O empate deu 2 pontos ao Porto e 1 ao Sporting. Exatamente, deu 2 pontos ao Porto e 1 ao Sporting. Portanto, o Sporting tinha aqui... O Sporting, para recuperar pontos, só tinha um resultado. E o que é certo é que olhamos para o jogo do Sporting e não vemos oportunidades, vemos um remate enquadrado, vemos depois o penalti e um remate do Yulman e um remate do Trincão, que podemos aqui chamar uma semi-oportunidade. Já na segunda etapa, ali naquele momento. Sim, já a perder. Portanto, esperavas mais do Sporting de Rui Borges, percebemos rapidamente que o Futebol Clube do Porto estava confortável com o empate, basta olhar para as substituições de Farioli. E do Sporting, se calhar, pedia-se um bocadinho mais. Não, esperava mais do Sporting, esperava muito mais do jogo, né? Era o principal jogo do Campeonato Português, nessa reta final, podemos chamar assim. E eu gostaria de parabenizar todos os adeptos que continuaram no estádio. Chuva, frio, trânsito, vento, nevoeiro, tochas. Um jogo muito ruim. O primeiro tempo foi de sangrar os olhos. Eu não gosto muito de puxar as coisas para baixo, sempre jogar para cima. E, por exemplo, no empate Benfica e Porto no estádio do Dragão, Porto e Benfica, elogiei as estratégias táticas, né, a forma com que o jogo foi feito, apesar da chatice de não termos gols, mas esse foi de sangrar os olhos. A máxima que vale, eu acho que é o medo de perder inibe a vontade de ganhar e vale para os dois lados. Eu senti em vários momentos no estádio do Dragão que as duas equipas estavam confortáveis com o resultado.
E aí, óbvio, se a gente olhar a situação do campeonato, é muito pior para o Sporting, respondendo a tua pergunta. O Sporting tinha que ter aproveitado alguns momentos do jogo para pressionar o Porto. Os primeiros 15 minutos o Sporting é melhor que o Porto. O Sporting vira a segunda etapa com mais do que o Porto e poderia ter aproveitado isso para criar mais oportunidades de gol. Não gostei nada de algumas escolhas do Rui Borges. Acho que demorou para mexer. E já tinha feito isso na primeira volta do campeonato, no jogo que o Sporting perde em casa, demorou para mexer, reagiu apenas às substituições do Farioli, e também não gostei nada da dobradinha ali, Trincão e Pote. Acho que não deu certo o Trincão à esquerda, a movimentação entre os dois. Fisicamente ele explica que o Pote estava abaixo, por isso que não jogou o Pote mais pela esquerda e o Trincão mais pelo meio. Mas isso não funcionou. E acho que por aí o Sporting não conseguiu pegar em nenhum momento no jogo, a não ser a partir do momento que toma o gol, que aí aquele senso de urgência começa a tocar na cabeça dos jogadores. A não ser nesse momento o Sporting estava confortável, parecia que estava feliz com os 4 pontos. Verdade seja dita, o Rui Borges já tinha a substituição preparada antes do gol. Os jogadores já estavam a encaminhar-se para a zona quando o Porto faz o gol. Isso não... Mas o Porto melhorou depois das substituições. O gol é aos 76 minutos. Era isso, era a altura que ele ia mexer. E no que tu disseste, aquilo que mais me chateia é que se o Pote realmente... E claramente o Pote esteve muito tempo parado, já 2 vezes, portanto já vem sendo trabalhado para estar neste jogo, e rapidamente percebemos que ele estava fora do jogo, fisicamente, perdeu os duelos todos, eu diria, nada lhe saiu bem, e o Rui Borges depois ainda vai à conferência dizer que o Pote não estava bem fisicamente e por isso é que não jogou à esquerda. Eu pergunto se 76 minutos de jogo, partindo do princípio que ele ia tirar o Pote, para um jogador que não estava bem fisicamente é aconselhável. Sendo que ele nem o tira logo, não é? Ele primeiro é isso, eu estou a pressupor que ele ia tirar o Pote antes de sofrer o gol. Pois ele sofreu o gol, então se ele fizesse isso era insano. Completo. Acho que foi com... Olha, mas deixa-me olhando para o jogo, o Casada falou aqui, o Sporting realmente entra melhor, já o tinha feito no jogo contra o Benfica, uma entrada... Entra melhor nas duas partes até. Nas duas partes. Depois tem alguma dificuldade quando o Porto coloca a sua vertente física no jogo. Novamente o Sporting volta a ter dificuldade com isso. Já o tinha tido na primeira volta. E depois senti sempre que o Sporting tem este problema nos jogos em que não consegue dominar. Que são muito poucos. Não é? São muito poucos. São os jogos com os grandes e os jogos da Champions. Que é... Não há soluções. Tentas fazer a mesma coisa, mas rapidamente o adversário consegue anular Pote, Trincão e o Sporting depois já só tem Génia a correr. Que conseguiu algumas vezes ganhar ali ao Martim. A primeira etapa foi bem. Mas depois com o ajuste do Borja começar a cobrir mais, já foi mais anulado. Portanto, fico sempre com a ideia, gostava de ouvir a vossa opinião, que o Sporting fica um bocadinho sem soluções quando não consegue esmagar o adversário com posse de bola. Sim, eu começo a explicação da inoperância do Sporting pela excelente capacidade do Porto de anular o jogo interior do Sporting. Acho que reside aí a grande capacidade, a grande explicação para um jogo tão inconsequente. Não é só, na minha visão, a questão Pote-Trincão. É também a forma como o Luís Soares foi muito menos participativo, foi muito mais anulado, foi muito seguido de perto e não conseguiu aquela... o rendilhamento aquela interligação que ele faz muitas vezes com o ataque. Acho também a pagar aqui uma fatura de estar cansado, não é? Muito desgaste, tem sido solução única, não há ainda Ioannidis. E o Sporting não terá Luís Soares para o próximo jogo, porque ele viu o quinto amarelo e a questão de Ioannidis não se sabe, não é? Pois, e portanto há aqui algum problema, não é um adversário qualquer, é o Famalicão que tem alguma capacidade também. Mas também pela exibição do Bednarek. Sim, é isso. Eu ia destacar isso, porque eu acho que neste jogo nem sentiu o Kivior no seu melhor. Falhou alguns passos, não teve... É possível que ele tivesse condicionado, porque ele tem uma... Pronto, sofreu ali qualquer coisa e provavelmente, se calhar, estávamos a falar em off, que se calhar foi por isso que ele nem joga à esquerda, porque se calhar o Farioli... Já estaria ali... Não, o Farioli somos nós a supor. Não, ele diz isso na conferência. Eu não vi a conferência, ouvi a flash. Ele diz isso na conferência, é um problema muscular, e talvez ele começasse com o Kivior à esquerda, até por conta do Gene, e com o Thiago no meio. Né? Como fez depois na substituição,
Thiago Thiago e o Kiwior iria para a esquerda. Sim. Mas o Kiwior não estava bem fisicamente. Eu acho que anulando este jogo interior do Sporting, esta capacidade das interligações, não havia jogo entre linhas para Trincão e por isso o Sporting estava desaparecido por ali. A solução foi a única solução que o Sporting tem quando isto não funciona, que é jogar em Janicatamo. Só que a questão é que eu acho que um dos jogadores que poderão ser mais subvalorizados, mas que teve um comportamento, honestamente fiquei muito surpreendido com a sua capacidade defensiva, foi o Martim Fernandes. Acho que faz um grande jogo, anula praticamente sempre o Janicatamo. A única vez que não anula é logo antes de sair. Portanto, ali eu acho que o Farioli percebeu, já não dá mais. Por isso foi quando o Catano dá uma esticada na direita e o Martim fica para trás. Mas fora isso, ele foi sempre muito competente contra um jogador que está em excelente forma e que não é fácil de anular. Depois há outra questão, que é Maxi Araújo não tem propriamente, não tem muita lateralidade, portanto é um jogador mais de atacar o espaço interior. Outra vez, outro jogador que também não funcionou nesse capítulo. E Fresneda, eu também vi o jogo ao teu lado e não é fácil ver o jogo ao teu lado quando se trata de avaliar Fresneda, mas de facto dou-te razão, porque não acertou uma, em termos com bola, muito, muito incapaz, além de que eu acho que ele acaba por estar nos 2 golos, portanto, ganha ao penalti, é uma atenuante, mas não está bem no lance do Rodrigo Mora, que tem muito mérito, o Rodrigo Mora também, isso é outro assunto, já lá vamos ao Porto. Mas olhando do ponto de vista de Sporting, acho que foi isto. Senti pouca ambição para um clube que não é só o estar 4 pontos atrás, é o ser bicampeão. Estava à espera de outro estofo. E há outra coisa, senti sempre o Trincão demasiado aberto, o que depois anulou também. E é difícil contra o Porto poderes ter o Maxi tão... seja pelo jogo anterior, seja pelo jogo exterior, é muito difícil, é mais difícil, não é? Mas quando tens o Trincão tão aberto, ainda mais difícil fica. Portanto, também não percebi essa ideia. O Sporting tem outra coisa que gosta de fazer nestes jogos, ele fez isso contra o Estoril, fez isso contra o Braga, que é o passe longo do Inácio. Teve um que foi curiosamente para o Fresneda, que depois tem aquele cruzamento de remate que... Eu acho que foi o Pote que dá o passe. Eu não sei se é o Inácio. É capaz. Mas há um lance em que não, eu acho que é o Inácio. Eu acho que é o Pote. Eu fiquei com a dúvida, porque eu queria ter visto mais dos centrais do Sporting a verticalizar. A esse passe que você... Eu acho que eles lateralizaram muito. Esperaram muito. E aí é o entre aspas, conservadorismo do jogo, que não pedia isso do Sporting, né? Sim. Mas eu fui ver a repetição exatamente por isso. Mas é possível, mas é uma coisa que o Sporting também tenta muito nestes jogos, passe longo. Neste caso não tentou. Neste caso, se não foi o Inácio a fazer esse, então não acertou nenhuma. Acho que era para ter mais a bola. Ele queria mais a bola do que queimar logo a posse. E é engraçado porque na altura, quando fizemos aqui com o Carlos Daniel, falámos da questão do Porto ser muito forte a anular entre linhas dos adversários, confirmou-se, e falámos que o Porto é uma equipa que não esmaga o adversário por ter bola. Portanto, o Sporting ia ter muitos momentos com bola e teve, especialmente na segunda parte. O que é certo é que não fez nada com ela, não é? O Porto estava ali confortável, especialmente depois da entrada do Fofana, cria ali um muro à frente da defesa que é realmente avassalador. Muito forte. E o Sporting não consegue, tentou sempre a mesma coisa e não conseguiu criar ali nada. O jogo entre linhas não funcionou, havia... ia dizer sobre o Martim, é engraçado porque eu estive a ouvir o canto do Porto e eles estavam com medo de colocar um destro à esquerda porque poderia ser difícil anular o Catamo dessa forma. O que é certo é que o Martim Fernandes deu sempre a linha ao Catamo, tapou-lhe sempre o jogo interior, portanto aquela coisa do vir para dentro e chutar nunca aconteceu, e acabou por servir se calhar melhor do que teres um escardino à direita. Verdade. Ou neste caso à esquerda. Tem um outro ponto que eu acho que é importante levantar do jogo em si, e é uma estatística interessante, que eu fui acompanhando durante a partida, porque eu tinha a impressão, vendo o jogo, de que toda hora o jogo estava parado. Por alguns fatores, né? Teve os sinalizadores lá dos adeptos do Porto, dos adeptos organizados, que foi muito ruim pro Porto. O Porto estava melhor no jogo. Aquela parada Por acaso vi adeptos a criticarem isso. O estádio inteiro vaiou. Sim. E tá certo, porque se você faz isso no início do jogo, é uma coisa. Para que no meio do jogo, quando o teu time está melhor que o adversário? Mas esse foi um ponto. E teve o árbitro também que parou demais o jogo. Acho que foram 25 faltas. E a estatística que eu acho interessante é o tempo útil de jogo. Foram 107 minutos no total com os descontos. E foram 51 minutos jogados.
51 minutos, abaixo das principais ligas, comparativamente com 90 minutos, não com 107. Então, realmente, eu tive essa impressão durante a partida, e foi um jogo muito, também com os ânimos em alguns momentos exaltados, né? Aquele duelo entre Marcos Araújo e PP e tal. O jogo parou muitas vezes. Sim. E não deu continuidade. Isso também atrapalha, né? Porque se a gente quer ver um espetáculo, o ideal é que o jogo não fique tão amarrado, e o árbitro também, em alguns momentos, contribuiu por isso. Luís, falámos de Sporting, daquilo que achámos que não correu tão bem, olhando para o lado do Porto, e eu volto a dizer, o Porto jogava com 2 resultados, porque os 2 resultados valiam pontos. E o Sporting, pelos vistos, também. Não? Pois, o Sporting, pelos vistos, também. Um Porto a Porto, não é? Muita solidez, sempre ali gente à frente. E depois, sei que queres tocar na questão do Mora e do Gabri Veiga, porque quando parecia que o Porto até podia tentar aqui qualquer coisa, porque o Sporting estava sem soluções, vemos as substituições de Farioli. Nós estávamos a comentar que sabíamos bem quem é que estava a olhar para o empate, porque colocares Mora numa posição onde ele já não joga tanto, encostado à linha, para poderes pôr o Fofana no lugar do Gabri Veiga, é de uma equipa que está totalmente confortável, não está a ser ferida pelo Sporting, não está a pensar propriamente em ferir o Sporting, e portanto... Sim, eu antes de ir lá, eu tenho muitas coisas para dizer sobre o Porto. A primeira fiquei bastante surpreendido por ser Alan Varela e não Pablo Rosário. Eu contava com Pablo Rosário neste jogo, mas percebi porquê. Tem a ver precisamente com o que tínhamos falado do anular as entrelinhas e de ser um jogador mais presente, né? Ou seja, menos capaz com bola, mas mais presente nesses momentos. Depois, já falei da questão de Kiwior. Eu acho que há um aspecto que nós temos que realçar. O Porto tem 2 condicionamentos grandes neste jogo e, portanto, não sabemos como é que seria com a equipa mais em pleno. Portanto, além de Kiwior, Samu, que sai ao intervalo, mas que na primeira parte já estava condicionado, já se notava isso. Ele tem ali um lance com o Fresneda na fase inicial e ficou-se a queixar logo do joelho. Mesmo assim, ainda conseguiu, em apoio, uma das tais evoluções de Samu, em apoio, servir para um dos pouquíssimos remates, creio que é do Alan Varela. Remata ao lado. Remata ao lado, portanto, não é nem sequer a oportunidade, mas é um apoio de costas para a baliza ali na entrada da área que ele faz. E Denis Gul, obviamente, muito voluntarioso, muito esforçado, jogador esforçado. Normalmente, quando dizemos que um jogador é esforçado, é porque nos faltam outros adjetivos, e acho que não é segredo nenhum para enfim, Denis Gul não é um jogador para ser o titular do Porto. Estranhaste que não tivesse sido Mufi? Não estranhei, acho que chegou agora, nesse aspecto Farioli saberá. Fofana também, né? Fofana também, mas a questão é que o Mufi não joga desde novembro ou desde outubro, quando se incompatibilizou por causa de ter sido agredido pelos adeptos do Nice. Portanto, é diferente. O Fofana, apesar de tudo, vinha com um bocadinho mais de ritmo e o treinador saberá. Claro. Acredito que se o Mufi estivesse em mínimas condições, seria ele a ser lançado. A música do Denis Gul é melhor do que o Denis Gul. É verdade. É das melhores músicas dos últimos anos. O problema é que, como ele não faz muitos gols, não toca-se tanto a música. Não se ouve muitas vezes, é verdade. Só para dizer, o Mufi não joga desde 30 de novembro. 30 de novembro, ok. São 2 meses e meio. Mas depois, ainda a questão que tu tinhas tocado, a questão Gabri Veiga e Mora, eu acho que era esta a solução que eu gostava de ver mais vezes, honestamente. Eu sei que não é a posição do Mora, mas já o ano passado não era, e muitas vezes ele jogava num 3-4-3, jogava à esquerda do ataque, que é um jogador com movimentos interiores. Sim, só sempre com aqueles movimentos interiores, claro, abrir a linha para alguém. Eu não vou dizer que o golo é sobretudo mérito do Mora, porque também acho que seria um exagero, mas tem ali algo que se calhar outro jogador não iria fazer e que depois resulta naquela sucessão de remates. Desequilíbrio, não é? A simulação que ele faz, senta a defesa, mete a bola lá em cima e cria confusão. É de craque. E ele já contra o Benfica entra tarde, mas consegue. Ok, o lance estaria em fora de jogo, que é uma bola que ele manda à trave, que é um grande remate, mas lá está, é um jogador que destoa, sobretudo num jogo destes, estão amarrado, destoa. E depois, numa hora, eu vou buscar algo fora da lógica, que é, nos descontos, ainda estavam 0, há um lance na direita do ataque do Sporting, que o Mora faz recuperação defensiva, e festeja, corta a bola e festeja como se tivesse marcado um golo. Eu acho que isto tem muito a ver, primeiro, com a personalidade do Mora, depois com
a consequência do que lhe é pedido. E a consequência, se calhar, do que lhe é apontado e em que ele demonstra ali, estão a ver, eu também consigo fazer isto. Portanto, estamos desde o início da época neste assunto. Eu acho que Mora, não estou a dizer que tem que ser um titular em todos os jogos, mas acho que devia ter mais minutos que o que tem. Mas gostei outra vez da entrada do Rodrigo Mora. Insisto que não entendo porque é que ele não entrou não é em Pinamanique, é em Rio Maior. Mas, enfim, acho que o Porto fez o jogo, se calhar não fez o jogo que toda a gente esperaria. O Porto tinha uma vantagem, que era o facto de ter tido uma semana limpa, ao contrário do Sporting, que ainda teve um acréscimo de 30 minutos contra o Aves, mas o Porto não iria assumir o jogo, não faz muito parte, cada vez menos, eu diria que faz parte da estratégia de Farioli estar com um assumir continuado do jogo. Não precisa, não tem essa necessidade e também, sejamos honestos, vem de uma semana onde se criou alguma dúvida. Se o jogo tivesse sido após uma vitória contra o Casa Pia, acredito que o Porto tivesse com outra de uma forma muito mais descomplexada. Como estava, eu acho que houve ali, não vou dizer que houve consequências, mas houve ali um toque a reunir do género, ok, vamos fazer o jogo que temos que fazer, vamos... Diz isto. Não, desculpa. Vamos ser coesos, vamos voltar a ser a equipa coesa que temos sido. Por alguma razão, se calhar também o abdicar do Tiago Silva. Portanto, acho que foi um jogo QB do Porto. A verdade é que o Porto também não fez muito para ser feliz e quase que era feliz. Tu falaste do Porto, Casado, ele falou do Porto não precisar de assumir o jogo com bola. E o gol do Porto nasce naquilo em que o Porto é mais forte. Uma recuperação alta, uma pressão, o Yulman, por alguma razão, atirou-se para o chão. Duelo, insistência, estar exato, é isso. Ou seja, o Porto não se importa que o adversário consiga ter um bocadinho a bola, porque eles sabem que vai haver um momento, pode haver mais do que um, neste caso só houve um, mas vai haver um momento em que eles vão recuperar uma bola, vão criar confusão ali perto da área, e depois pode dar golo, pode não dar golo, mas o Porto também está confortável com esta forma de jogar. Tá, mas assim, esse sinal amarelo que se ligou no Porto depois da derrota do Casa Pia é extremamente compreensível, porque não é a derrota contra o Casa Pia. O Porto já não vem jogando tão bem como jogou no início da época. O Porto vai muito bem nesses duelos, nesse tipo de jogo que você mencionou, mas eu gostava muito do início da época das transições que o Porto fazia. E o Porto já não faz com tanta qualidade. Não sei se é uma questão física, se é uma questão de encaixe, se é uma questão dos adversários também já estudarem melhor o estilo de jogo, mas a verdade é que os complexos do Farioli também entram em cena, né? Porque a forma com que ele perde com o Ajax na Holanda, ele traz também para o contexto de Porto. Então, se perde esse jogo para o Sporting, e é por isso que eu respeito mais a postura do Porto no jogo do que do Sporting, se perde, abre o campeonato e tem um fator mental muito grande, psicológico muito grande, a favor do Sporting. Eu só queria comentar a relação do Rodrigo Mora e do Gabri Veiga. Eu não sou um grande fã do Gabri Veiga, tá? Não acho o jogador todo que pintaram em algum momento. Acho que ele tem uma intensidade a mais que o Rodrigo Mora. Mas o teto do Rodrigo Mora é muito superior ao teto do Gabri Veiga. Sim, e nem tem comparação. Não tem comparação. E assim, o gol, eu vou além do Luiz, eu dou muito mais mérito ao Rodrigo Mora do que qualquer outro jogador. É óbvio que ali há o bate-rebate, a insistência do Fofaná, enfim. Mas o que ele faz é o disruptivo, porque o Porto já tinha tentado várias vezes centrar a bola dentro da área e os cortes estavam acontecendo. Os centrais do Sporting estavam muito bem. O que ele faz é o que dá a diferença no lance, o toque de magia, o coelho da cartola. E eu acho que o Gabri Veiga não tem capacidade para fazer esse tipo de jogo. E, sinceramente, acho que o Porto tem que apostar mais no Rodrigo Mora em vários momentos. Prepará-lo para a próxima época, porque já viu que nessa não vai ser titular absoluto, mas em algum momento o Rodrigo Mora tem que ser titular do Porto. Sim, eu acho que é incompreensível. Não, como tu dizias, não tem que ser titular, até porque ele tem 19 anos, ou lá o que é. Mas é uma qualidade. Tu notas a diferença do jogo do Porto nestes pormenores. Ali um jogador como Borja Sainz ia tentar mais um cruzamento, como tu disseste, não é? Ou um Borja Sainz, ou um PP. E ele não, ele puxa a bola para trás, senta o defesa, eu vou mais longe. A defesa vai, encosta e depois tem que reposicionar-se e de repente estão ali dois jogadores do Porto prontos para rematar. Não é? O Borja Sainz ia fazer falta naquele lance. ia.
Meio Pá, estabanado. Honestamente, acho que ia fazer falta. E o lance ia parar e era livre para o Sporting. Estabanado não, intenso. Ele é Intenso, é um jogador muito intenso, um Ele jogador é muito intenso. combativo, que ajuda muito defensivamente. Pronto. São opções, não é? Yeah. São opções que os treinadores têm e está tudo certo. Eu não posso dizer que Farioli está errado. Farioli é o líder. Farioli tem 4 pontos de avanço, é o único que depende de si, ainda tem uma almofada que pode perder um jogo, em conceito, não é? Não acredito que alguém vá ganhar os jogos todos até ao final da época. Mas por isso... Olha... Agora, eu gosto muito mais de ver Rodrigo Moura lá dentro. Arranjem o sistema que arranjarem. Já percebi que Farioli vai ser esse sistema sempre, não é? 4-2-3-1. Não, 4-3-3, enfim, 4-3-3, que às vezes... 4-1-2-3. 4-1-2-3, que às vezes é 4-2-3-1, mas que não foge muito disto. Olha, o campeonato está... Pronto, não é na reta final, mas já está ali, faltam 13 Faltam jornadas 13. para o fim. O Porto tem 4 pontos. Já vamos olhar aqui para o que é que o Benfica retira deste jogo. O Benfica, que em 2 jornadas recupera 5 pontos ao Porto, é de relevante. Mas antes disso, temos que falar do extra-jogo. Extra-jogo... Só para rematar o jogo, Então. só dizer que acho que, apesar da estatística que o Quezada estava aqui a dizer, acho claramente que a melhor equipa foi a da arbitragem. Porque teve 2 lances também suscetíveis de análise, não é? O Yilmaz Nos lances capitais, sim. Nos lances capitais, o É. Yilmaz queixa-se de falta, para mim não há falta, e ainda bem que não se apita estas faltas, era importante que fôssemos todos sempre coerentes, porque aquilo não é falta, e eu tenho a certeza que noutros campeonatos, e não vou outra vez à história do inglês, mas noutros campeonatos, ou na Champions, o Yilmaz nem sequer pedia falta. Pedia. Achas que pedia? Este Yulman pedia. Na Champions, não acredito. Até porque os árbitros não lhe davam grandes abébias. Mas, quer aí, quer no lance da grande penalidade, quer na maioria dos lances, acho que o Luís Godinho esteve uns furos acima da qualidade do clássico. Sim, E nos ressalta- lances difíceis... Sim, não, nos lances capitais ele foi bem. E ressaltar a infantilidade do Moura. né? Faltou-me isso. É. Sim. Eu Moura foi... eu ia enfim, tocar nisso. isto pode acontecer a qualquer jogador, mas foi um disparate desde o início. Portanto, ele entrou e levou amarelo. Ele entrou porque entrou primeiro do que o jogador É isso. saiu. Portanto, Moura entrou para ser... Espera, porque ainda há uma coisa mais engraçada. mais é que eficaz ele ali. entra, vê amarelo e agora está castigado para o próximo jogo. Aí tá, nem É o tinha quinto reparado. amarelo. É o quinto amarelo. Não, mas é claro que a debilidade, uma das debilidades, talvez a principal do Porto, é a lateral esquerda. É esse setor. O Porto, na minha concepção, tinha que ter ido ao mercado dar uma solução para o Farioli. Não foi. Eu acho que a solução é o Kivior. Não é? É o Kivior. É. Eu acho que basicamente passou por aí. Mas nesse jogo Tem viu-se lá que... o Zaidu, também tem que jogar, não é? Está cansado da eventualmente. cana ainda. Não sei, Aí já não coloca a mão no fogo. Agora, para a próxima época, é pensar num defesa esquerdo. Não tem por onde fugir. O Moura não deu garantias. E esse jogo fica óbvio. Sim, e o próprio Moura sente... O Moura, que no ano passado foi um jogador, pronto, numa época turbulenta, mas foi um jogador dos melhores, e de repente perde assim a confiança. Ele próprio, quando entra, já entra a nervos. 2 coisas que eu quero falar extra-jogo. Primeiro, o que é que achámos dos apanha-bolas do Futebol Clube do Porto terem retirado as bolas e de como é que é o ar-condicionado do balneário de Sporting? Estava Ar-condicionados frio ou ligados, quente? Quente. Quente. Então, quente é bom. Mas no máximo. Não, mas no máximo. Porque eles depois saem e constipam-se. Ok. Coluna por cima dos adeptos. O tempo anda, mas parece que estamos sempre nos anos 80. É isso? Anos 90? Eu só me questiono quem é que se dá o trabalho. Quem é que pensa nisto? Quem é que dá Vamos aqui fazer uma reunião preparatória. Pá, como é que vamos condicionar o adversário? A ligar os ar-condicionados? Não, é porque isto tem uma dose de originalidade. Eu acho que há coisas diferentes. Ou seja, eu acho muito engraçado os adeptos lembrarem-se da camisola do Atlético de Madrid Isso, sim. com o Yilmaz. Acho engraçado. Acho que é original e os adeptos do Porto já nos habituaram imensas vezes a serem originais, desde a galinha do Roberto, os cartazes ao Rui Patrício. É verdade, eu acho que há uma dose até de inteligência nestas partidas, vamos Olha, e dizer, digo uma partidas de coisa, carnaval. Parece que porque não? funcionou, porque o Yilmaz... Sim, mas o Yilmaz já há largos jogos que não anda no seu nível. Mas acho engraçado, acho que faz parte. Não acredito que o Yilmaz tenha ficado com medo ou tenha ficado condicionado por causa disso, mas
acho que faz parte. Tem ali os cartazes no balneário, não vejo qualquer problema. Mas os cartazes já estavam Pelos lá. vistos já lá estavam. Já estavam lá, portanto, isso acho que é encontrar um problema onde ele não existe. Ar-condicionado não entendo. Ar-condicionado entra quase na linha da televisão no balneário, não consigo entender. Acho que tem algumas coisas que passam do limite, não é? Sim. Mas, assim, eu confesso que é um debate muito grande no futebol nesse sentido, porque, por exemplo, tivemos agora o clássico no Brasil, Corinthians e Palmeiras, que o Andrés Pereira foi lá na marca da penalidade, pisou, ninguém foi lá falar com ele, e o Memphis perdeu a penalidade, e gerou-se um grande debate do que é justo ou do que não é, do que passa esses limites. E eu acho que essa do balneário, se realmente foi verdade, porque eu coloco sempre Claro. isso em dúvida. E eu vi lá nos bastidores do estádio, porque estava no estádio, que tiveram inclusive que colocar as bicicletas ergométricas para fora do balneário, porque estava muito calor dentro do balneário. Essa eu acho que já passa do limite. Se for verdade, passa do limite. Porque não tem cabimento. E do apanha-bolas também acho que... Sim, do apanha-bolas acho que tem que resolver um problema. Até porque se criou uma regra este ano em que se já para coloca evitar pinos, já para evitar pinos, isto. Acho que é muito mais grave assim. E o Futebol Clube do Porto era famoso por a questão dos apanha-bolas, que não Sim, davam lembro-me bola. que até Falava-se... E o contrário, ou seja, eu lembro que o Conceição até a dar os parabéns uma vez a um apanha-bolas porque fez uma reposição rápida e houve golo. E tudo certo, ok, e jogava. Agora aqui, acho que já é desrespeitar as regras, uma regra nova. Enfim, acho que depois o Porto até tem um bocado de karma com... Exatamente. E temos que dar aqui, muitas vezes criticamos, mas temos que dar aqui os parabéns à Sport TV e ao Carlos Rodrigues. Sim. Ele apanhou esse apontamento de reportagem e as imagens são claras, os miúdos com as bolas lá escondidas e com os cones. Sim, eu acho que a imagem foi depois importante também, porque ele estava a referir isso na transmissão e nós não estávamos bem a perceber, não é? Claro. E acho que a imagem transmite. Sim, a conjugação das duas coisas também. Pelo clubismo aqui em Portugal, se essas imagens não surgem, alguém inventou essa história e não, ainda bem que elas surgiram. É isso. Agora, se eu estou aqui reclamando do tempo de jogo útil, é óbvio que eu vou reclamar dos apanha-bolas, né? Porque é um antijogo que não entra na conta. Se tem a regra, tem que ser cumprido. Está a criar-se quase uma necessidade dos apanha-bolas serem levados pela Liga no dia do jogo. Para evitar isto, qualquer dia é nomeação de apanha-bolas e condicionamento de apanha-bolas. Outra coisa que eu queria falar com vocês, eu não vi as conferências, mas ouvi as flashes. O Tiago Silva conseguiu dizer que este jogo parecia o Manchester City Arsenal. Portanto, os meus parabéns ao Tiago Silva, porque, sim senhor, conseguiu esticar isto. Farioli ele conseguiu nunca jogou dizer... em nenhum. Ele nunca jogou em nenhum. Mas atenção que o Manchester City e Liverpool, para quem viu no final de semana, até o minuto 75 foi deste nível. Pronto. O Farioli conseguiu dizer que o Futebol Clube do Porto dominou até aos 83 minutos, foi líder até aos 83 minutos. E o Rui Borges diz que o Sporting foi ambicioso. E foi a equipa mais personalizada. Mais personalizada. Essa é que me preocupa. Eu não tenho dúvidas que este Sporting tem a imagem de Rui Borges. Nenhuma. Isso eu vi bem a imagem de Rui Borges no Clássico. O que é que expliquem-me isto? O que é que o Farioli não acha que nós não vimos quando ele tirou o Gabri Veiga para meter o Fofana e quando ele estava acantonado à frente da área? O Rui Borges acha que nós não vimos que o Sporting teve um remate enquadrado até aos descontos? O que é que se passou aqui? Eu acho que a qualidade de análise dos treinadores no final do jogo não destoou muito do jogo. Portanto, bem visto. Foi fraco. Bem acho visto. que foi fraco. Bem visto. Sobretudo, quer dizer, não entendo bem porque é que há... Não há uma explicação por parte de Rui Borges, ou seja, há a questão da personalidade, de personalizados, eu acho que até podemos fazer uma coisa, isto é gozar com quem trabalha e fazer o número de vezes, ele responde a 4 perguntas e o número de vezes que ele fala em na personalização. Personalizada. Mas em quê? É verdade, a equipa foi personalizada no sentido em que tentou o jogo interior não resultou e a equipa foi banal. E a equipa foi personalizada em termos de ter sido pouco ambiciosa, como já tinha acontecido na Luz, como acontece em grande parte e eu acho que este é um aspecto importante no Sporting, o Sporting não consegue ser
maior que os outros grandes nos jogos grandes. E não é só com Rui Borges. Eu acho que com o Ruben Amorim isso também não acontecia normalmente. É verdade. Claro que podemos encontrar um jogo ou outro, mas em resumo, o Sporting, esta pequena hegemonia, portanto, são 2 anos, não se pode falar de uma hegemonia grande, mas são 2 anos, acho que tem muito mais a ver com a efetividade, com a capacidade contra as outras equipas do que propriamente nos jogos grandes. E eu acho que isso é que deve preocupar no seio do Sporting, porque a equipa continua... eu encontro tão poucas justificações para esta falta de ambição do Sporting até se ver a perder, como no jogo da Luz contra um Benfica muito ferido, o Sporting a ganhar e mesmo depois do empate, o Sporting na segunda parte não faz absolutamente nada até à expulsão do Bresciani. Já nos descontos. Portanto, acho sempre muito pouco. Espero sempre muito mais do Sporting. Desiludo-me até. Vejo o Sporting na Europa. O Sporting na Europa tem mais espaço, as equipas expõem-se muito mais, assumem muito mais. Mas eu preciso ver outra maturidade no Sporting que não vejo. Em relação a Farioli, também não estou bem a ver. Quer dizer, Farioli, a primeira oportunidade que o Porto tem é a única. Golo, e a única. Portanto, acho que deve enaltecer a coesão defensiva, acho que deve assumir que o grande objetivo ali era não sofrer para depois aqui ou acolá surgir uma situação que poderia surgir. Acho que, obviamente, tem que justificar com as limitações, que já falámos sobre ela. Agora, também não acho que seja preciso tirar essa areia para os olhos de que o Porto não sentiu por superior em grande parte do tempo, não é? Sim. Eu estava aqui a ver o jogo, eu saí daqui extremamente irritado com uma coisa que tu fizeste menção no início, que é ainda bem que o jogo foi tarde, porque a nível de promoção este jogo foi uma vergonha. Eu fui ver, por curiosidade, os resumos do Porto-Benfica e do Sporting, e do Benfica Sporting, portanto os 3 clássicos que já tivemos, a contar com este. Tivemos o Porto Sporting também. O Sporting Porto. O Sporting Porto, exatamente. Exatamente. Olhando para esses, mas eu vou ignorar esse porque esse jogo foi um bocadinho diferente para melhor. Mas olhando para os outros 3, contando as oportunidades, temos 6 oportunidades de golo claras. 6. Em 3 jogos. As 3 equipas gastaram o quê? 200 milhões de euros em transferências? Acho coisa menos coisa. Números redondos, 200 milhões. Tivemos 3 empates nesses 3 jogos, 2 golos marcados e salva-se o jogo. Não, 4 golos marcados. 4 golos marcados, sim, porque foi um igual. 4 golos marcados em 3 jogos, 6 oportunidades de golo de 3 equipas que se queixam constantemente qual delas é que é mais ou menos beneficiada, não é? Não é quem é que é prejudicado, é quem é que é um bocadinho menos beneficiado que o outro. O Benfica conseguiu ter uma publicação de redes sociais onde 3 penaltis que eles pediram, 2 deviam ter levado amarelo por simulação, portanto os meus parabéns ao Benfica também. Como é que isto se explica, não é? Como é que 3 equipas que gastam 200 milhões de euros em transferências, que são tão melhores que todas as outras, e depois jogam entre si, e com exceção de um dos jogos, os jogos são todos miseráveis. O Benfica vai ao Dragão e o jogo foi, se calhar, comparativamente com este, o mesmo nível de aborrecimento. Este jogo, que era o jogo do título, foi, se pudermos ignorar isto e ver antes o Famalicão com o Aves, que foi um bocadinho melhor, como é que isto se explica, não é? O que é que nós queremos promover? E depois também se explica muito nos treinadores que estão, porque Mourinho tem uma estratégia que já lhe deu muitos títulos, mas cada vez dá menos. Cada vez dá menos e é sempre igual, não é? Taticamente, nós chamamos de treinador tático, é o treinador cagão, no fundo, não é? Farioli é um bocadinho igual e Rui Borges chega a estes jogos e parece que não desenvolve a equipe. Portanto, o conservadorismo dos treinadores nos jogos grandes em Portugal, ele ultrapassa o aceitável. E ele também é um semblante daquilo que a gente estava falando aqui das conferências. Eles vão para a conferência para se proteger. O Mourinho não. O Mourinho também tem as costas. Tem outra estaleca, né? Tem outro. Mas esse conservadorismo passa do aceitável. E fica frustrante para o adepto. Eu acho que o jogo inteiro é frustrante para os dois lados. É um gosto amargo, né? Nesse caso específico, porque o Porto estava a 1 minuto de quase estabelecer o campeonato, quase já definir o campeonato. Mas é frustrante para o adepto do Sporting, que sabe da capacidade da equipe. Como é que a equipe, como você disse bem, Luiz, chega na Europa e faz jogos que faz, tem mais ousadia, talvez porque não tem nada a perder. É isso.
Talvez porque não tenha nada a perder. O medo de perder a nível interno é incrível. O medo de perder acaba estragando a possibilidade de vermos um jogo Mais do que a ambição de ganhar. Não é? mais frutífero. E tu estavas a falar de ser frustrante para os adeptos. É frustrante até para os próprios adeptos do Porto, porque tu queres ver um jogo, queres, obviamente, o principal é que a tua equipa ganhe, mas também queres poder desfrutar um bocadinho do jogo. Quem é que desfrutou daquele jogo? Os jogadores não desfrutaram, porque estava a chover, estava mau tempo, estavam sempre no chão, estavam sempre parados. Os adeptos desfrutaram desfrutas do resultado. É isso. Só desfrutas ali... do resultado, não desfrutas de mais nada. Fica a nota. E do Fofaná. E do Fofaná. E o Fofaná tem uma coisa boa que é o nome. Fofaná. Portanto, Mas também é um nome muito pouco original, né? Porque tem um monte de Fofaná, não tem? Tem uns 5, 6 Fofanás em Portugal não. Fofaná e Diouf são não. os de descendência francesa. Mas em Portugal não temos mais nenhum. Lembras-te assim de algum? Renato? Não, acho que em Portugal não. Portugal não. Portanto, Fofaná. Olha, Renato, o que é que nós perguntámos aí nas redes? Basicamente, com tudo aquilo que aconteceu, quem é que saiu o vencedor do clássico no Dragão? Benfica? Tivemos muita gente a dizer Benfica. Antes de ir lá, quero só dizer aqui o comentário do Jofric que diz De quem? Sporting, Jofric, é o João. Sporting e Rui Borges pela sorte do penalti que permite ainda sonhar com o título. Rui Borges muito mal na gestão a partir do banco, a concordar com vocês. O Rui Monteiro Mascarenhas pareceu-me muito coerente o comentário dele, que foi a centralização dos direitos desportivos, que saiu a ganhar. Claramente com ironia. Sim. Não é dos direitos desportivos, é dos direitos televisivos. Sim. O nosso Diogo Andrade Silva disse: o empate na casa de um rival pode sempre ser visto como uma demonstração de força, mas o Rui Borges só quis verdadeiramente ganhar o jogo depois de sofrer o 1-0. Não, quis não perder. Benfica a aproximar e a rir. E para terminar, o Diogo Machado Silva, para mim, quem sai a ganhar é o Porto e o Benfica. Porto porque mantém a vantagem e tem vantagem no confronto direto, e o Benfica porque fica a depender de si para chegar ao segundo lugar e ainda pode sonhar com o primeiro. Mas acho que o caminho do Porto é pior, não? O Porto tem que ir a Braga, tem que ir à Luz, E ao tem Nacional. que ir ao Estoril. Tem que ir ao Estoril. Sim, o Porto tem agora 2 meses onde Sim. ou Ainda há Sporting isto na taça, no meio. Sim, tem os 2 jogos. O Sporting recebe o Benfica, tem que ir a Braga. Tem que ir a Braga. Recebe o Estoril. E o início de março ali, o Porto tem 2 jogos em Lisboa, né? É a Taça de Portugal com o Sporting e logo na sequência o Benfica pelo campeonato. Exatamente. É o pior. E Liga Europa. E logo Liga Europa a seguir. Portanto, sim, o campeonato está em aberto. Caramba, joga esse jogo da Liga Europa. E depois é recebe logo o a seguir. Moreirense e depois é Braga. Pronto, É uma série de 5 jogos. Pronto, o campeonato está em aberto, há 4 pontos, ou seja, como for. Mas não acho que o Porto tenha... Aliás, o mesmo final... caminho É isso. O final do campeonato do Porto é muito bom. É muito bom. É quando apanha o Aves, Tondela... Claro que o Porto também já perdeu o Casa Pia, ninguém esperava. Sim. Portanto, isto é tudo suposições. O Porto contra as equipas que não pode vacilar, não vacilou. Mas eu não consigo dizer que é o Benfica que ganha com o Clássico. Acho que quem ganha com o Clássico é o Porto. Porque volto ao meu racional. Ok, o Benfica ganhou 3 pontos, o Porto ganhou 2 e o Sporting ganhou 1. Portanto, acho que o Sporting é quem mais perde saindo vivo, podemos dizer assim. E também não vou ser incoerente com o que dissemos aqui na semana passada. O Sporting efetivamente podia passar a jogar com 2 resultados, mas quando se joga com 2 resultados, acho que é importante tentares um bocadinho mais ganhar. Acho que o Porto sai reforçado, portanto falta-lhe apenas um dos clássicos, ganha empate aos outros, sendo que os rivais também empataram entre si. Os clássicos normalmente vão ser isto, clássicos e derbys vão ser muito isto. O Porto tem vantagem, portanto aí acho que abona a favor do Porto. Estou curioso para ver o próximo jogo, porque não sabemos se Samu e Kivior vão estar aptos para ir à Choupana. A Choupana não é um campo fácil. O jogo já foi metido ao início da tarde, já para não haver neblina. Para não haver nevoeiro, já bastante. É que a certa altura tememos que o jogo pudesse ser adiado, não é? Pois foi. E acho que vai ser uma tarefa complicada para o Porto, mas acho que para um Porto confiante nesses momentos que estamos a falar, nesses jogos decisivos, e esses jogos vão ser decisivos, quer o Porto ganhe na Choupana, quer perca, mas acho que o Porto precisa aqui de uma postura afirmativa, um jogo sólido. Uma sequência de 2, 3 jogos onde... e que perante estas potenciais ausências e necessidades que a equipa vai ter, é que não é este Nacional é uma equipa muito interessante do Tiago Margarido,
em que eu olho para os nomes e penso, o Nacional é claro candidato a descer, e o Tiago Margarido já o ano passado nos habituou a isso, excelente prestação. Ótima réplica contra o Sporting, não é? Sofre no finalzinho. É isso, contra o Sporting este ano até acaba goleado, acho eu, 4-1, mas está a ganhar 1-0 e com 10 desde a primeira parte e consegue-se aguentar bastante bem. Olha, mas em relação ao Benfica, sim, uma vitória também difícil, com um golo já relativo, não é no final, mas já relativamente nos últimos 10 minutos, da Nova Coqueluche, não é? O Anísio. 7 pontos para o Porto, ainda recebe Futebol Clube do Porto, ainda vai ao Alvalade, olhando para o segundo lugar, como dizia ali um dos nossos ouvintes, já só depende de si, ou seja, para isso terá que ganhar em Alvalade. Reentrou ou continuamos a achar que o Benfica... O Carlos Daniel na semana passada dizia que o Benfica estava muito melhor contra as equipas que tinha a ganhar e estava a conseguir ganhar. E é certo que ganhou o Alverca, mas não foi propriamente um jogo que... Não foi tão simples como os anteriores. Mas achamos sempre que há aqui alguma irregularidade, que é mais fácil o Benfica dar um tiro no pé que os outros dois neste tipo de jogos mais simpáticos, digamos assim. Isso é o resumo da época do Benfica. Não dá para confiar no Benfica contra adversários de meio de tabela ou até adversários mais fracos. Não, eu acho que o que o benfiquista está menos preocupado é com os clássicos. Porque... Empatou os dois? Porque, assim, nesse tipo de jogo, o Benfica se bate muito bem. Sim, não é isso que explica a classificação do Benfica. Não. Eu acho que é realmente os outros jogos em que o Benfica tem que ter mais criatividade, em que o Benfica tem que encarar defesas de bloco baixo, em que o Benfica tem que tomar as rédeas do jogo. Nesse tipo de jogo contra Porto e Sporting, é talvez o típico jogo que o Mourinho gosta. Estrategicamente eu acho que o Benfica melhorou um pouco, eu acho que vai dar luta em alguns aspectos. Agora, os campeonatos, volto a dizer, já disse aqui uma vez, se ganham nos jogos menores e não nos clássicos. Os clássicos muitas vezes podem mentalmente serem importantes, mas as contas maiores estão em jogos contra o Alverca, por exemplo. Seja como for, é engraçado porque se olharmos para os clássicos estão todos empatados, com a exceção daquilo que está a fazer a diferença, que é a vitória do Porto em Alvalade. Mas mesmo sem essa vitória o Porto estava em primeiro. Certo, portanto, mas é um conforto grande. Era uma proximidade maior, mas eu acho que... porque são 5 pontos no final das contas, né? 4 já não bastam. É isso. Sim, é isso. Agora o Benfica tem a Champions ainda, não é? Tem o Benfica jogos... joga já não esta semana, na próxima. É isso. Pois está bem, é a semana do Carnaval. Sim, na próxima do Carnaval, portanto, já me estragou o Carnaval, vou ter que ver. E aqui, certamente, há de estragar o Carnaval aqui alguém também, não é? Nós temos feriado no Carnaval. Temos feriado no Carnaval. Vai estragar alguém. Bem, sobre o Benfica, eu acho que Rafa surpreendeu pela positiva. Acho que faz um belíssimo jogo e acho que mostra, de facto, que pode ser o Rafa que nas boas perspectivas se imaginava. Há aqui a questão Sudakov, ia-te perguntar já esta isso. vez que ficou no banco. Os dois não podem coincidir? Os dois podem coincidir, mas talvez não com este sistema. É uma boa questão. Pode, não é claro. O Sudakov pode jogar à esquerda, o Rafa pode jogar à esquerda, à direita, o que quer que seja, mas... Há aqui uma mutação que eu acho que é importante também, tendo em conta a rigidez que nós apontamos a José Mourinho. A verdade é que ele atualmente parece-me que está a privilegiar muito menos o lado físico neste momento da época. Também não tem. O Luque Bacchio estando fora, ele não tem aquele extremo que ele... Sim, mas ele conseguiria aqui, acredito eu, juntar ou seja, ele já tem Enzo Barrenechea pronto, ele podia jogar com o Enzo e com Barreiro e Orsnes mais à frente, portanto, não sendo propriamente Orsnes um portento físico, mas é esse jogador menos criativo, menos explosivo, e ele tem privilegiado, e eu acho que isso tem ajudado bastante ao crescimento do Prestiani e do Sheldrup. Ainda são jogadores que falham. Eu gostei muito da análise do Mourinho em relação à fome de golo que não existe tanto na equipa, com exceção do Pavlidis, que não está a atravessar um bom momento, e isso também se nota bem. Os dois dígitos, né? A cobrança dos avançados terem 2 dígitos em número de golos, né? A questão é que tu vais ver e os 3 avançados em Portugal, que são 3 muito bons avançados, estão espremidos até ao tutano. Quer porque faltam alternativas,
quer porque o facto deles marcarem muitos golos faz com que os treinadores considerem que são imprescindíveis. Claro. E o Pavlidis também está a pagar essa fatura. O Suárez está num grande momento, mas também já notas que está ali pelos arames. O Samu teve aqui também esta pancada, vamos ver se tem consequências ou não. Mas acho que o Benfica, neste caso, renasce um bocadinho, não é? sim, renasce um bocado. Eu não acredito que para o Benfica pensar em título, eu sei que parece pouco, mas não era só um ponto, seriam presumivelmente 2. O Benfica teria que esperar uma vitória do Sporting. E esperando uma vitória do Sporting, porquê? Vocês dizem, 7 ou 6 é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque se o Benfica ganhasse ao Porto, passava a ter vantagem no confronto direto e apenas a 3 pontos, é diferente de a 4. 4 são 2 jogos, 3 é um jogo, ou seja, é um mau dia. Isto acho que psicologicamente pesa muito. Sim. Mas depois, acima de tudo, o importante é ver quem é que é mais consistente contra as outras equipas, e acho que há aqui um upgrade da primeira para a segunda volta. Apesar de ter ali passado umas passas complicadíssimas depois do jogo contra o Vitória e o jogo contra o Faf, que é o Braga, porque este Braga entusiasma-me. Este Braga tem ali um futebol promissor. Ainda este fim de semana perdi algum tempo a ver o jogo. O calendário também tem sido simpático, convenhamos, não é? É verdade. Aves. Mas a forma como desmonta fácil os jogos, e neste jogo até tem um falhanço, o Ricardo Duarte, a bola ao poste, mas é uma equipa que consegue controlar muito bem esses jogos. Recebe Sporting e Porto. Recebe Sporting e Porto. E já mostrou na primeira volta que se bate bem contra qualquer uma das equipas. Portanto, um dos piores jogos do Sporting foi a segunda parte com o Braga. Sim. Pós-Nápoles, em que até houve algumas poupanças. Exatamente. E empataram no final com o penalti do Yulman. Um dia vamos ter que falar mais a fundo sobre o Yulman. Agora, houve o canto do Sporting hoje, acho que vamos falar disso. Eu achei curioso que a repercussão do Mourinho com o Anísio no final do jogo. Porque ao mesmo tempo que ele quer elogiar e compara com o Drogba, ele logo na sequência, calma, acho que fui além. Tem muito que trabalhar. É que eu vi mas isso. ele não é bom de cabeça. E ele falou umas 5 vezes que ele não é bom de cabeça. É que eu quando vi isso, eu digo, peraí, o que é que o Mourinho está a fazer? Calma, gente, calma. Mas enfim, o Mourinho tenta ali colocar o miúdo ainda em evolução e que deve ser feito, né? Eu acho que é óbvio quando surge um jogador que tem carisma, que tem golo, que já decidiu jogo, os adeptos querem e pedem. Foi o Mora no ano passado do Porto. Eu ia fazer essa comparação. É o Anísio e o lateral, o Vanjaki. O Banjak, exatamente. É o normal, né? Ainda mais por ser, né, da formação do Benfica. É o Fresneda com o Sport. Não, eu acho que é uma boa comparação, embora não sejam jogadores de todo comparáveis, a meu ver. A comparação é a onda. Não, é isso. Tu, quando estás numa situação destas, em que a época ainda não está totalmente perdida, mas para lá caminha, tu tens de te agarrar a alguma coisa. E acho que o Benfica, em termos de 11, em termos de jogadores, tem mais por onde se agarrar do que o Porto tinha o ano passado. Mas o Porto tinha o Mora, que era algo muito mais especial para se agarrar do que para já ainda Anísio. Vamos ver os próximos tempos, mas ele para já está com o toque de Midas. Estas duas entradas, mesmo em Tondela, ele tem uma boa entrada em que ele recebe a bola de costas para a baliza, tem uma rotação muito rápida e um bom remate. Portanto, é um jogador que entusiasma. Por alguma razão, a seleção sub-17 foi campeã da Europa e do mundo em 3 meses, ou lá o que é que foi. E por alguma razão, estão aqui sentados 20 milhões de euros que já nem saem do banco. O Ivanovic. Franjo e Ivanovic. Mais uma masterclass de contratações. Mas seria engraçado, teria negócio ruinoso se o Anísio marcasse contra o Real Madrid de cabeça. Aí sim. E levantasse a camisola e tinha a cara do Drogba. Exato. E fosse dedicar o golo ao Turbino, não é? Exatamente. Não pudeste tu, mas eu pudeste. Olhem, nós andávamos a prometer, e agora que vamos cumprir, que finalmente trazemos aqui uma rubrica onde tu que vais conseguir falar um bocadinho de futebol brasileiro, futebol português, olhar aqui um bocadinho para a situação, e temos separador. Nós ainda não vimos, nós estamos a gravar isto ao início da manhã, eles ainda estão a cavalo. À boa maneira tuga. Dizem-me eles que é porque demoraram muito tempo a exportar não sei o quê. Não vão dizer, mas só me pediram isso ontem. Não mas foi sentido. Com muito tempo. Foi muito tempo, ao final da manhã. 24 horas dá para 24 horas.
Bem, vamos lá então. Chama-se. Papo de Tasco. Vamos lá então, o separador. Vamos. Casada. Vamos Precisa lá. explicar o nome primeiro, né? Claro. Já que a primeira vale essa nota. As melhores conversas sobre futebol que eu já tive na vida foram no Brasil, no boteco, ou aqui no Tasco. Eu acho que é ali que você tira um pouco a razão de lado e traz o coração, né? Falas o que tem que ser dito, sem muitas papas na língua. Então a ideia desse quadro, dessa rúbrica, é exatamente trazer um debate, tá? Faça ou tenha ou não noção, mas que faça o pessoal refletir e debater para gerar engajamento. Porque todo mundo quer engajamento e a verdade é essa. Então, o primeiro tema do Papo de Tasco é um tema que nós fomos até a Porta do Dragão recentemente com a nossa repórter cinematográfica Carolina Albuquerque e viralizou no Brasil. Perguntar para os adeptos do Porto quem foi melhor, quem jogou mais, Thiago Silva ou Pepe? Muito boa essa. Thiago Silva ou Pepe? Eu vou municiá-los Dá-me aqui. dados. Não sim. dá para ficar em cima do muro, tá? Vambora, dá-me dados. Eu estava aqui a pensar na resposta politicamente Não dá, correta. não. Jogar com não. dois centrais eram eles os dois, não é? Não dá. No Tasco você dá a resposta politicamente Exato. correta ou não? Não, claro que não. Não. E parte para a porrada. É isso. Esgrima argumentos. Vamos lá então, dá-me dados. Dados específicos que eu separei aqui são dados genéricos, mas acho que sim. vale. Mas ajuda. O títulos na carreira. O Thiago Silva tem 32 títulos, o Pepe tem 33 títulos. Ok. Tá? Tens Os dois Champions? têm... Nós Eu temos já vou trazer isso. ok, Os ok. dois têm mais ou menos a mesma idade. Um 41, agora 42, mas o Pepe já parou. Champions são 3 pro Pepe, uma pro Thiago, venceu com o Chelsea. Com o Chelsea. Gol de Drogba. Gol de Não. Drogba, não é? Não. Foi Não? o do Dragão. Não. Foi o gol do Kai Foi. Havertz. Ah, desculpa, Kai tens toda a Havertz. razão. Kai Havertz. Tiago Silva nessa altura ainda não Thiago Silva estava no PSG, França, talvez. Não é? na França. Um é campeão, um ganhou a Champions no Dragão, é diferente. Pois. né? Mas um é campeão Thiago- europeu de Ah. seleções. E o outro ganhou na Luz também, curiosamente. Pepe ganhou pela sua seleção a Euro, a Nations, né? E o Thiago ganhou a Copa América América. e As confederações. Copa das Confederações. As confederações, exato. Ok. O Pepe chegou às meias de final do Mundial em 2000 e... Não. Não chegou. Foi 2010 o primeiro dele. É isso. E isso, não o chegou. Thiago chegou, mas não jogou. Contra a Alemanha ele tá... Sim, ainda bem. Você é pô. tu. Ainda Aliás, bem, isso ele aí, conta a isso aí favor. até contava contra o Tiago Silva se ele tivesse jogado essa meia-final. Conta a favor. David Luiz, pá. No geral, Quem é que o faz Thiago parelha? consegue ter Quem é mais... que faz parelha com o David Luiz na meia-final? O Dante, que conhecia os alemães. Conhecia? Havia essa Pois era, esse do comentário no Wolfsburg e do Brasil. Bayern. não, olha, o Dante conhece os alemães. Eu também. Ai, não. É, Desculpa. Vai em frente. grande Dante. Dante, A carreira do Dante é muito boa. É, Luís mas Filipe essa- Scolari, não é? E ele há 10 anos foi para o Nice para acabar a carreira. E tá lá. E tá lá. não Jogou acaba contra o a Porto. carreira. Jogou contra o Porto há uns meses. Portanto, o Thiago tem talvez uma idolatria maior em mais clubes relevantes e mais títulos diferentes, de repente. Porque o Thiago é ídolo no Fluminense, óbvio. É ídolo no Milan. Ah, pois no Milan. É ídolo no Paris Saint-Germain. É ídolo no Chelsea. E é um projeto de ídolo no Porto, talvez. Ih, cara. Não. Um projeto, não diz que é ainda. Depende se o Porto for campeão. Sei que ele marca o autogol contra o Casa Pia. Ora bem, qualidade. São dois jogadores diferentes. O Tiago Silva é um bocadinho mais requintado. O Pepe era uma força da natureza, não é? Uhum. Só que eu vou aqui colocar uma coisa, um asteriscozinho no Tiago Silva, que é, tu falaste dele ser idolatrado no Paris Saint-Germain. Naquela altura havia uma discrepância grande entre o Paris Saint-Germain e todos os outros em França. Portanto, vale o que vale. O Pepe é ídolo no Real Madrid. Atenção, Real isso é Madrid. importante. É muito Isso é importante. Com 3 Champions. Com 3 Champions. Eu vou Pepe. É? Eu vou Pepe. Eu sempre gostei muito da agressividade com o Pepe. Agressividade no bom sentido. Não, porque também isso pode contar contra. Claro. Tem eu aquele lance Estava exatamente a emblemático. pensar nesse lance, onde ele pontapeou o gajo no chão. É. Mas eu vou Pepe. Eu vou Pepe. O bom Pepe, sem qualquer dúvida. Não tem dúvida. Não tens dúvida? Peraí, numa conversa olha tasco. ali, fala com o público brasileiro Não é ali, conversa olha ali naquela tasco? câmera. Não, eu não vou ficar no meio da ponta. Para mim é Pepe Mas, pá, mas incontestável. 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 Sem Já co- se-
Ok. Não, atenção, não estou a dizer que não gosto. Acho que o Tiago Silva é excelente jogador, mas acho que o Pep faz uma melhor carreira de clube, porque Mas olha que se olhares para os jogares no clubes- Real Madrid é diferente. É diferente, é É verdade. diferente de jogares no PSG ou no Chelsea. Peço desculpa, Sim, mas eu acho. o Milan onde teve o Tiago Silva ainda era um Milan... Mas o Milan onde ele está já é aquele Milan, já é pós-Ancelotti. Ele é campeão italiano. Ele é campeão com o Allegri, aproveita a Juve ainda a voltar do Calcio Caos e o Inter desmembrar-se depois de Mourinho, é uma vez campeão, mas ainda é uma fase inicial da sua passagem pela Europa. Eu não consigo valorizar os títulos do PSG de uma forma assim tão Se houvesse as sintomática. Champions aí pelo meio no PSG É era isso, diferente. precisava de uma Champions aqui. Depois consegue no Chelsea, é verdade. Mas Foi vice-campeão da Champions no Estádio da Luz. Contra o Paris Saint-Germain. agora, aí também o conta Bayern de finais Munique. perdidas. Finais perdidas não, mas eu só trouxe esse dado para... Espera, Não, o- é pra que o, aproveitar. o Pep não perdeu nenhuma final da Champions. Mas o Tiago Silva estava... A final perdida foi por quem? O PSG perde para o Bayern de Munique em Lisboa, né? 2020. Ok, pois é. É a despedida, é o último jogo do Thiago pelo... No Fluminense, o que é que ele ganha? Ele ganha uma Copa do Brasil. A Libertadores ele não está. Essa a última. Ele perde uma final de Libertadores, curiosamente, em 2007. Está com muitas derrotas. O Pep é, Tá o com Pep é muitas muito derrotas. mais vencedor. Noto isso. E depois há uma coisa que eu vou dizer, e espero que não dê clipe. O Campeonato da Europa é muito mais difícil que a Copa América. Aí eu de tenho que acordo. concordar. Ah, ok. Até ok. porque é face a Portugal. Portugal nunca tinha Exato, vencido absolutamente nada. E para mim, o Pepe é o melhor jogador daquela Exatamente. Europa. Não é só isso que participar. eu ia. Exatamente. Era É o aí melhor. que eu ia. Uhum. O Pep, aquela final, Portugal perdeu o Cristiano Ronaldo, mas ficou com o líder. É. Porque o líder estava lá dentro, era o Pep, e durante muitos anos foi. E atenção, já é um Pep que nem está na sua melhor, no seu melhor momento. Já está no Besiktas ou não? Ele já não está no Real nessa altura. 2016? Ele 2016 Não, ele já ainda está. ainda está no Real. Não eu está, acho que não. não Eu está, acho que não ele já está. está no ele Besiktas. perde a final da Champions em 14. Ele não está nessa? Na final da Champions? Confirmei. Sim, mas essa é 14. Não. Não, a Sim. 16 15 e é... 16. não, Mas é 15, 16. Mas confirmei. Em Milão, Milão. né? Milão. Ele já tinha, pelo menos já tinha perdido o lugar para o Eu acho que Varane. ele tá, porque se ele ganha 3, em 16 ele deve estar, não? Exato, 15, 16 ele ainda está e 16, Ainda 17 está. ainda está. Ainda está? Ok, Ok. então Desculpem, estou não. enganado. Mas acho que já não é... Nessa altura ele já estava a perder o lugar para o Varane. Varane, garantidamente. Sérgio Ramos. Já não é o Prime Pep? Já não é o... Quer Já dizer, em termos de seleção é o Prime. É. E a questão é, nós em ambos ficamos com a imagem de dois jogadores com longevidade e com um nível competitivo muito bom para quem tem uma idade avançada. Mas eu acho que o Prime de Pep é mais Foi melhor alto que o Prime do que Thiago. o Prime do Tiago. Aí mora a minha dúvida. Eu vou votar no não vou ficar em cima do muro também. Da próxima vez, por favor, alguns petiscos e... É. Né? Não era mal. Sim, sim, Não era sim. mal. Aliás, temos ali, podíamos ter trazido. E temos ali uma É que máquina de finos. Não tem. Ontem queria. Eu só disse que temos a máquina. Temos não disse Temos a máquina, não cerveja. temos os finos. Mas eu vou votar no Pepe, porque o estilo de jogo... Eu acho que o Thiago é mais classe do que o Pepe. Acho que é mais central em termos de ser Trata completo. melhor a bola. Completo, eu acho que o Thiago foi melhor. Mas o estilo de jogo, a liderança, os títulos, o fator Real Madrid, tudo isso para mim, especialmente a Eurocopa, eu acho que essa Eurocopa é o É diferencial. diferenciador. É o diferencial. Eu acho que o Olha, e Pepe onde é que leva colocamos essa. Ricardo Carvalho nesta conversa? Ao lado de Pep. Acima de Tiago Silva? Só pode jogar com dois centrais. O Ricardo Carvalho. Ricardo Nós Carvalho. estamos desmembrando o papo Não, para atenção, outros lados. eu acho que o Prime Ricardo Carvalho é superior ao de Pepe e ao de Tiago Silva. Também O concordo. Prime, a longevidade não. Eu acho que a carreira não é tão... Apesar dele ter sido o ídolo que foi no Chelsea. Sim. né? E é no Chelsea que é a construção do Chelsea, não é? Portanto, é quando o Chelsea recebe o investimento, tinha recebido no ano anterior da Abramovich, vai Mourinho Ele com e Ricardo Terry, Carvalho, é uma ele e grande John dupla. Terry, né? Até hoje é o recorde de defesa menos batida. Sim, na Premier League. O que falta ao Ricardo Carvalho é Champions, é muitos títulos, porque Ele ele ganha Champions com o Porto. ganha Com o os Porto. Champions com o Mas Porto. não ganha títulos com seleção nacional. Não, o europeu. O europeu. Ganhou.
Ele estava nessa equipa. Ele estava começa a nessa titular no Euro Ele 2016. começa a titular no Euro 2016. Mas perde o lugar para Para José o Fonte. José Fonte. O Pepe tinha sido afastado da seleção, ou ele tinha-se afastado, tinha havido aquela situação Pepe dele. não, o Ricardo Carvalho. Desculpa, o Ricardo Carvalho, que ele tinha saído de uma convocatória. Porque percebeu que não ia ser titular. não ia ser uma titular. vez. Mas ele estava onde nessa época? No Mônaco? Sim, no Mónaco talvez. Aliás, ele não é campeão no Mónaco já com uma idade Exatamente. avançada. Mas quantos anos ele tinha nessa época? 38, acho eu. Sim. E porque Vai, ele vai. sai da seleção, tem conflito porque perdeu a isso eu lembro, titularidade e mas sai. eu não lembrava E dele. depois, não, Com o Paulo Bento, quando é. Fernando Santos entra, Fernando Santos vai buscar 2 ou 3 jogadores e um deles É o Ricardo Ricardo Carvalho. Carvalho. É. é o Ricardo Vai Carvalho. buscar o Dani também. Dani, o exatamente. Zanito, o Tiago. E é o Ricardo Quaresma. Carvalho. Quaresma Quaresma, volta. sim. Exatamente. Quaresma não era alguém que tinha renunciado. O Tiago tinha. Muito bem, grande Pepe, grande abraço ao Pepe. Já tem o tema da próxima semana, vou fazer mistério. tá? Ok. Não vou revelar. E já digo que é um tema. Drogba ou Anísio? Não. Não vamos por aí. Já digo que é um tema que me frustra muito em qualquer conversa, qualquer papo Ok, de Tasco aqui em Portugal. ok. Tá? Ui. Adoro. Bom. Em off nós vamos saber, vocês é que não vão saber. Que nós não vamos deixar o Casado sair daqui sem ele nos contar. É isso. Olha, vamos à vida. Tu tens que ir até... tens que ir para longe, portanto... Para longe. E ainda por cima com este tempo tens que ir devagarinho. Portanto, vamos embora. Casada, grande abraço. Teres finalmente vindo cá este ano. Não te vou dizer... Até quando é que achamos que é bom ano faz sentido? Eu digo que é a primeira semana de janeiro. 17 de janeiro é o máximo. No Brasil, nada começa antes do Carnaval. Então, Ok. até o Carnaval, podes me dizer isso. Até o Carnaval. Que está Isso, agora. isso. É agora. Como é que está Exatamente, aquilo? depois já não. Sabes que eu agora consumo muito o Globo. É? Por causa da novela Avenida Brasil. E então eu tenho visto a preparação para o Carnaval. Pois é. Ai, Tenho Carnaval. visto. Carnaval é na aquele Globo, momento Carnaval na Globo. do ano que eu fico um pouco deprimido por morar em Portugal. Olha, mas o Neymar é que está bem. Vamos embora. Voltaremos para a semana. E já sabem, todos os ataques rápidos têm um fim.